Bom dia, pessoal! Bom dia! Sabe o que mais vai para o lixo do brasileiro? Frutas, verduras e legumes. É justamente o que mais faz falta no nosso prato de todo dia. Congelar. Transformar. E, se preciso for, ver para crer. Nossa, gente, o que é isso aqui? Ai, uma minhoca. Teste em saladas vendidas como lavadas mostrou que não é bem assim, não. Isso porque diz aí, né? Que é para consumo imediato, não é, né? Não tá higienizada. E tem emoção no Bem na Fita. A gente vai fazer uma surpresa para Ana Rosa. Vai vendo, fui fazer uma surpresa e quem acabou surpreendida fui eu. E aí? Você tá bem? E hoje participam do nosso programa a nutricionista da Secretaria da Agricultura de São Paulo, Milene Massaro, e a engenheira de alimentos da CEAGESP, Fabiane Câmara. Você tem dúvidas? Manda pra gente pela hashtag Você no Bem-Estar ou pelo Fale com a Rede Globo. Liga no telefone 4002-2884. A gente vai começar falando de um dado que assustou todo mundo da produção, que é o seguinte: em média, a gente desperdiça 30% do que a gente compra. Exatamente. Esse desperdício vai desde o momento da compra, que você compra mais do que precisa, depois no armazenamento desses alimentos em geladeira, que há um desperdício muito grande também. Depois, no momento do preparo, preparos inadequados, formas inadequadas de higienização. E depois também no alimento que sobra, que muitas vezes você não aproveita integralmente. Por exemplo, cascas, folhas, talos de vegetais que normalmente vão para o lixo. A gente está jogando fora aqui o nosso carrinho. Importante dizer que todas essas nossas frutas, verduras e legumes aqui são de plástico. Tem até número aqui, ó, para provar que a gente não está jogando fora nada de verdade. A melancia, tudo de plástico, ó. Mas é como se a gente jogasse fora, tipo, 1/3 desse carrinho todo que a gente comprou. Exatamente. Então, assim, quanta coisa que poderia ser aproveitada e que a dona de casa joga fora. Então, às vezes, assim, ela vê uma super promoção, né? Na feira, no supermercado. Vou comprar bastante porque tem promoção. Mas, infelizmente, nem sempre ela tem um planejamento adequado para aproveitar tudo isso durante a semana ou durante o período em que ela comprou e vai preparar em casa. Então, esse desperdício é muito grande. Fora o desperdício de dinheiro, né? Porque tem um monte de gente que reclama que a alimentação saudável é cara, mas é mais ou menos como se você tivesse aqui, ó, 10 notinhas de dinheiro, você pega 3, ó, e também joga no lixo. Hoje a gente vai dar várias dicas para você não desperdiçar nem o planeta, né, e nem o seu dinheiro. A primeira delas vem de Mogi das Cruzes. É uma técnica chamada branqueamento, que também usa o congelamento. Quem vai contar tudo isso pra gente é Priscila Tovic. Aê! Senhora Priscila Tovic conta acertou! tudo pra gente. Vamos lá! Tudo fresquinho. É isso que o freguês vem buscar por aqui. Mas para evitar o desperdício, tem gente que prefere congelar. Brócolis, a cenoura, principalmente esses que a gente possa fazer um caldo, alguma coisa assim. E as frutas, hein? Esse morango pode congelar também. A resposta é sim. A dica da nutricionista é higienizar a fruta numa mistura de 1 litro de água com uma colher de água sanitária. Lavar, tirar o cabinho e bater no liquidificador. A polpa é que vai para as forminhas para ser congelada. Dá para fazer isso também com o kiwi, a manga, a maçã, o abacaxi. Mas para a banana tem um detalhe. Eu recomendo congelar ela quando ela estiver mais madura. Sabe aquele ponto que as pessoas esquecem, tipo, estragou, vou jogar fora? Não joga, corta em fatias e congela, faz um sorvetinho depois. Pro abacate, um outro cuidado faz a diferença. Bate o abacate com um pouquinho de limão, vai virar tipo uma polpa. Depois de congeladas, o ideal é consumir as frutas em sucos ou doces. Além das frutas, hortaliças e legumes também podem ser congelados, mas a dica é manter esses alimentos no freezer por até 3 meses. No caso das folhas, antes de colocar tudo no freezer, cozinhe e faça o branqueamento. Coloca-se água para ferver. Quando começar a fazer bolinhos no fundo da panela, você já pode colocar o seu alimento. Espera uns 2 minutos ou 3 minutos. Tira o alimento dessa água quente, coloca numa bacia com água preparada já com gelo.
Coloca ele rapidinho só para dar uma esfriadinha, para parar o cozimento. Para congelar a couve, tem que tirar os talos. Depois é só enrolar as folhas e colocar no saquinho. Já o espinafre, depois do branqueamento, tire o excesso de água, enrole, coloque em forminhas e leve para o congelador. O mesmo vale para o brócolis. Mas aí tem outra dica da nutricionista. Depois de congelar, tire das forminhas e coloque num saquinho para levar ao freezer de novo. Quase nada de nutrientes se perde nesse processo. Mas e o sabor, hein? Muda um pouquinho. Mas assim, depende do que você vai cozinhar, depende de como você vai fazer aquele alimento. Se for uma sopa, por exemplo, talvez você não perceba tanto. Se for um refogado, dependendo do tempero natural de preferência que você usar, também você não perceba tanto. Essa informação é super importante, né? Quer dizer, a gente preserva os nutrientes quando a gente congela. Isso, quando faz o congelamento correto, sim, preserva a maioria dos nutrientes. Você vai perdendo com o tempo, mas preserva. Eu fiquei numa dúvida, não dá pra congelar a couve crua? Dá sim. Principalmente se for pra fazer suco. Aí não tem problema. Agora, para fazer a couve refogada, aí muda um pouco a textura dela, a maciez e a crocância. Ah, então vai fazer aquele suco verde, pode Perfeito. congelar ela crua. Pode. Mas na hora do refogado, se for usar ela depois pra couvinha, que o Fernando tanto gosta, couve mineirinha. Couve mineirinha, talhadinha assim, ó, talhadinha. Aí né? já não é tão indicado. Aí já melhor fazer o branqueamento antes de cozinhar. Isso. E, por exemplo, mandioca, batata doce, como é que dá pra congelar? A mandioca, a abóbora, você pode congelar ela sem fazer a técnica do branqueamento. Não muda tanto essas características de textura dela, Mas de sabor. sempre sem casca? Sempre sem casca. Você higieniza, corta direitinho, sem casca e guarda a embalagem bonitinha. E o melhor é a vácuo, assim? Ou pode ser numa embalagem normal, com um saquinho plástico? Como a maioria das pessoas não vai ter uma máquina a vácuo, você tira o máximo de ar, passando a mão assim, tira o máximo de ar da embalagem para congelar. Porque senão pode formar gotículas e gelo depois. Entendi. E por que é importante não deixar amolecer na hora de você, antes de congelar? Porque você vai mudar muito a textura dela. Então, você já usa a hortaliça congelada, você já usa direto na preparação. Entendi. Porque muda muito a textura. Já põe ela congelada lá? Sim, se é numa sopa, se é num refogado, num caldo. Ô, Milene, é quase um mantra aqui no Bem-Estar, o planejamento, né? O planejamento para uma boa alimentação, né? Essa frase aí, quem não pensa o que come, come o que não pensa. Olha só um exemplo, né? No domingo, um hot dog, na segunda, uma coxinha, na terça, um hambúrguer e por aí vai. Coxinha, pizza, o telefone está ao alcance da mão e por aí vai. Por outro lado, com planejamento, se a gente tira tudo isso aqui, a gente vê que planejando, a gente pode ter uma alimentação muito mais saudável. Você vê que é difícil planejar, é difícil até tirar. Planejamento exige força, mas vale a pena. Você queima calorias só de pensar em planejar. E tira tudo isso aqui também. Exatamente. E tira esses números para você nem decorar os números. E olha só. E tiramos tudo isso e a gente vê que domingo, que beleza, pão de couve. Segunda, o que temos hoje? Geleia de tomate. A gente perde tempo fazendo, a gente gasta energia fazendo e na terça-feira a gente tem refresco de pêssego com alface. Na quarta tem canapé de tomate com cereja e ricota. Planejando. Exatamente. O planejamento é muito importante desde o momento da compra, que é o que a gente disse lá, para não desperdiçar. Se você se planejar, as pessoas hoje estão fazendo o que a gente chama das marmitas saudáveis, né? Em que com uma forma só, você consegue fazer várias preparações e já planejar toda a sua semana. Assim como o cardápio da semana da família, né? Muita gente acaba só jantando em casa. E aí acontece isso que você falou. Um dia pede pizza, né? Por que não trocar esse hambúrguer por um hambúrguer de berinjela? Né? Por exemplo, que é super fácil, pode ser congelado. Você pode adiantar essas coisas no final de semana. Acaba sendo mais econômico também. Muito mais econômico, né? São alimentos mais nutritivos e que você pode levar para a família muito mais saúde, qualidade de vida e bem-estar. E a gente vai mostrar também uma outra forma mais econômica de aproveitar as ervas para que elas possam não terminar no lixo, como a gente está mostrando aqui no programa. Vamos prestar atenção. Separe as ervas, lave bem e coloque de molho na água com solução sanitizante em pó ou então água sanitária. Deixe de molho conforme a recomendação do fabricante. Escorra, enxague e seque muito bem. Use um guardanapo de papel para tirar o excesso de água.
pique bem e coloque em forminhas. Aí, acrescente azeite e leve ao congelador. Retire, coloque em saquinhos, identifique. Na hora que for usar, coloque na panela bem quente para fazer o refogado. Não foi para o lixo, foi para a panela bem quente, fez um refogado delicioso com os nutrientes mantidos, né? Olha as transformações acontecendo aqui, Mari. Vamos começar mostrando aqui o tomate, que virou geleia nessa preparação. Uma coisa que a gente não imagina, né? E dá para passar, por exemplo, essa geleia de tomate pro lado aqui, pro pão de couve. É verdade. Tanto o tomate aqui, quanto na geleia, quanto a couve que virou pão. Eles mantiveram os nutrientes? Com certeza. Por exemplo, no tomate, a gente tem muito licopeno, né? O licopeno é uma substância antioxidante muito estudada exatamente na prevenção até de alguns tipos de câncer. Então, ele está mantido quando a gente faz a geleia, quando a gente faz o molho, assim como o pão de couve. Vamos experimentar. E essa couve poderia ser substituída por uma outra verdura. Você pode usar espinafre, você pode usar escarola. E o mais interessante é aproveitar integralmente o alimento. Então, aqui a gente está usando também o talo. Ah, então, por falar nisso, chegou um comentário que tem a ver com o que você falou agora, Mi. Olha só, a pergunta da Marina. O que fazer com os cabos, que na verdade são os talos, né? É isso, eles estão integralmente usados aí também, né? Misturou tudo, né? Mistura tudo. Você pode usar os talos de vegetais para qualquer preparação. Do mesmo jeito que você faria um espinafre refogado, às vezes a pessoa pega só a folhinha, joga todos os talos. Tá ali tudo junto. Corta, pica, faz refogado, faz num recheio. Tá aqui, maravilhoso. Uma farofa, um recheio de torta. Os talos podem ser usados da mesma forma que a gente usaria um outro vegetal. E a abobrinha, a mesma coisa? De pão mesmo. A abobrinha é a mesma coisa. Outro dia eu vi uma pessoa que disse que descascava a abobrinha. Adoro a casca da abobrinha. Não tem necessidade disso, né? A abobrinha de forma você higieniza normalmente, ela deve ser aproveitada integralmente, não precisa tirar a casca. Dica do bem-estar, não descasque a abobrinha, coma a casca da abobrinha. Olha que sensacional. Inclusive na salada, né? Ela crua na salada fica uma delícia. Uma pimentinha rosa em cima, um azeitinho. Maravilhoso. As pessoas às vezes só utilizam de um jeito só, né? Sempre refogado. Tudo na vida já é tão monótono. Vamos variar na alimentação, pelo menos, né? Passamos rapidamente aqui pelo bolo, né? Da abobrinha. Depois aí vamos pro canapé, que é chique demais, né? É fino. E o canapé virou um canapé de hortaliça também, né? Exatamente. Ele é recheado. Por que não fazer no tomate grande também? Também. Não tem tempo, faz ele grande, serve para a família. Serve para a família, é uma refeição. Né? E ali a casca da abóbora que foi para panqueca? A casca da abóbora a gente usa para fazer a massa da panqueca. É uma coisa que seria também desprezada. E ela também pode virar pão. A casca de abóbora também pode virar pão. E aqui ela foi utilizada para fazer a panqueca. Fica com a cor da abóbora, você pode usar os dois, né? Pode usar os dois. Pode rechear com a abóbora, aqui tem espinafre, talos também, mas pode ser usado até como recheio. E o suco de alface? Eu quero experimentar. Passa aí para mim, Fê. Suco de alface suco é de alface com pêssego. Lembrando que todas essas receitas estão na nossa página, na internet, .com.br. Comentário na internet chegando agora, tá bom, Mari? Ótimo. Vamos ver o comentário. Marcela, meu problema é alface. Na geladeira acaba murchando e estragando. O que ela pode fazer? Enquanto isso, eu vou provar aqui. Suco de alface com pêssego. Olha lá na nossa página na internet, g1.com.br/bem-estar. A receita tá lá, Marcela, especialmente para você. Eu diria que faltou gelo. Mas para isso tem uma forma de colocar um gelinho. Vamos ver o que a gente pode fazer para colocar um gelo precioso nesse suco? Vamos ver. Para o hortelã, coloque água nas forminhas de gelo e acrescente as folhas de hortelã. Leve ao congelador, retire e sirva imediatamente. Olha que lindo. Maravilha. Imagina servir uma água na sua casa para as visitas com gelinho de hortelã. Maravilha, adorei. Seria o que está faltando. Dica também para Nilessa Tait, claro, por que não, que tá lá no Bem na Fita e tá inspirando muita gente com esse projeto maravilhoso. Vamos ver. O quadro Bem na Fita tá na estrada há alguns meses. Já foi uma boa pernada contando histórias de pessoas que mudaram o jeito de se ver no espelho. Lá no início eu conheci a Miriam, lembra? Ela já ralou muito, conseguiu o corpo que queria,
Mas, feliz mesmo, vive hoje com as dobrinhas que tem. Me encontrei com as misses plus size, que são saudáveis e lindas. Gordinha delícia, né, que eles falam. Também conheci as mamães, que viram o corpo mudar após o parto e sentem um baita orgulho disso. Não é feio porque eu tenho uma barriga ou porque eu tenho alguns quilos a mais. Conheci gente que é magra e quer engordar e gente que curte de verdade as formas que tem. Primeira coisa de tudo é a pessoa se amar. Olha, eu me amo. O jeito que ela vai se amar depende dela. Eu entrei nessa também, disposta a vencer a paranoia do corpo magro que sempre quis ter. Hora da verdade, meu povo. E ó, nesse tempo todo, eu já descobri que não existe um padrão de beleza. Ó. E nem de corpo para ser feliz. E ao longo dos episódios, teve mais gente que também percebeu isso. E junto com a gente aqui no Bem na Fita, também viu um jeito de se sentir melhor com o corpo que tem. A Gisele, por exemplo, imagina só, ela passou a vida agarrada na dieta, igual a mim. A vida estava acontecendo lá fora e eu estava parada pensando, meu Deus, eu tenho que emagrecer. Desde o começo do ano, tá só que observa o nosso quadro. O programa traz isso pra gente. Você vê que você é normal, que você é gente como a gente, que todo mundo tá assim, preocupado sim com a saúde, que eu acho que é o principal. As pessoas podem pensar assim, não, você vai ser feliz quando você estiver magra. Então. Será que a felicidade tá lá? Eu tenho certeza que não. E depois que ela parou de fazer dieta e mudou a relação com a comida, acabou emagrecendo, você acredita? Sem perceber. Pode-se dizer então que ganhei uma parceira nessa jornada, hein? E não foi só a Gisele. Olha essa entrevistada, a Ana Rosa. Ela tá numa matéria aí sobre hidratação da pele. Foi pro bem-estar também. Isso há algumas semanas. Depois da entrevista, ela contou para a equipe que estava passando por um processo de aceitação e que o Bem na Fita tinha dado um empurrão importante para ela. Adivinha então onde eu fui parar? Jundiaí, pertinho de São Paulo, capital. A gente vai fazer uma surpresa pra Ana Rosa. Ela tá achando que vai dar entrevista de um outro assunto. Por eu saber já que ela gosta muito do quadro, eu quero conversar com ela pra saber o que melhorou na vida dela. Então a gente teve que arquitetar um plano aqui. Mas só não tá esperando que é o Bem na Fita que vem hoje aqui. Vai vendo, fui fazer uma surpresa e quem acabou surpreendida fui eu. E aí? Você tá bem? Foi muito útil pra mim. Verdade? Você conta pra mim? Tudo. A emoção tem motivo. A Mariane já sofreu muito com o corpo. O olhar mais carinhoso para suas próprias formas tá vindo aos poucos. Desde que eu comecei a assistir, eu emagreci 4 quilos. O que mexeu muito comigo, o reconhecer que tipo de fome você está sentindo naquele momento. Eu nunca me preocupei assim com a minha saúde em si. Realmente falando, eu preciso emagrecer porque eu preciso ficar bem, saudável, né? Não, sempre que eu preciso ficar bonita. Né? E eu, na verdade, hoje, né, eu tô começando a entender isso. Que eu sou uma mulher bonita. Com isso, você se valoriza. E com isso você vai aflorando o que você tem de melhor. Mais uma nessa caminhada comigo. A gente vai se ajudando assim, e isso é muito bom. Tô muito feliz, viu? Eu fui conhecer também a Mariana. Os temas aqui do Bem na Fita viraram assunto para o trabalho de conclusão de curso da faculdade. Eu queria fazer sobre uma coisa que tivesse a ver comigo, sobre a aceitação do corpo, porque eu tô vivendo essa fase. De repórter, eu passei a entrevistada. Que te incentivou a fazer esse quadro? Uma busca interminável de um corpo perfeito. E não podia ser assim minha vida. Mas eu não resisti, logo destroquei esses papéis para descobrir a história da Mariana. Quando adolescente, fez vários trabalhos para agências de modelo, mas sempre exigiram que ela perdesse 5 quilos, coisa que nunca conseguiu. Não sendo magra o suficiente, abandonou o que seria o começo de uma carreira e passou a se achar gorda. Não conheço o mar, porque não coloco biquíni. Conhecer o mar. Será que agora dá para encarar? A gente convidou a Mariana, mas será que ela vai aceitar o desafio? E se aceitar, vai ter coragem de colocar um biquíni? A gente vai saber no próximo episódio do Bem na Fita.
Tô muito ansiosa para ver esse episódio. Mais uma Marimar, né? Tá convidadíssima para vir. Nilessa, que delícia ver tanta inspiração, assim. Parabéns para toda a equipe do Bem na Fita. Mais uma vez, a gente se inspira aqui com vocês também. E no próximo bloco, a gente vai ver mais uma série inspiradora que tem ajudado muita gente aqui no Bem-Estar. O último capítulo da nossa série Autismo. E mais, sabe aquela salada pronta que já vem lavada? Não é bem assim não, viu? Foi o que várias análises mostraram que o resultado pode ser diferente. Bem-vindo de volta, hora do G1 em 1 minuto. Olá, bom dia. 8 pessoas morreram hoje na zona norte do Rio de Janeiro, nos complexos do Alemão e da Penha. Houve um intenso tiroteio por lá. Agora de manhã, as Forças Armadas e a Polícia Civil estão fazendo uma operação nesses 2 locais e também na Maré, com mais de 4.000 agentes. Moradores não estão conseguindo sair de casa por causa das trocas de tiros. A gente segue acompanhando. E na Venezuela começa a valer hoje o novo plano econômico do presidente Nicolás Maduro. Ele vai tentar conter a inflação, que deve chegar a 1 milhão% nesse ano. Para ter uma ideia, uma xícara de café lá custava mais de 2 milhões de bolívares. Agora a moeda passa a ter 5 zeros a menos e se chama Bolívar Soberano. E para terminar, algumas famílias que estavam separadas desde a Guerra da Coreia, na década de 1950, estão se reencontrando hoje. As reuniões acontecem em um resort na Coreia do Norte, com a supervisão de agentes de lá. Nessa foto que vocês estão vendo, uma senhora de 92 anos está abraçando o filho de 71 pela primeira vez desde a guerra. Imagina a emoção. Mariana, Fernando... Tem 1 milhão%, né, Luísa? Isso sim que deveria acontecer e não o contrário que está acontecendo na Venezuela. Obrigada, viu? Valeu, Luísa. Bom trabalho. Dia, boa semana. Boa até semana, mais. querida. Obrigada. Beijo. Até mais. Fê, chegou a hora da nossa última reportagem da série sobre autismo. Essa série aí emocionou tanta gente pelo Brasil, tantas Muita famílias, gente, né? Bacana. E nessa última reportagem, o Bruno Fávaro e o Edson Silva vão mostrar pra gente os avanços das pesquisas em direção à cura. Cientistas acreditam que nos próximos anos, em uma década, a gente já deve ter medicamentos testados em humanos. Vamos ver. Ian e Yuri, os irmãos gêmeos superam o autismo com a insistência. Eu vou ano que vem pra faculdade. Eu também vou ano que vem. Vocês querem fazer faculdade do quê? Informática. Olha só, hein? Até um coro pra poder falar. Tá ansioso pra ir pra faculdade? Muito. Ele tem potencial. Se tu der hoje um trabalho para ele dentro de uma área de computação, ele vai fazer com certeza. Ele desenvolve, vai, que eu tenho certeza que ele consegue. É um sonho ainda hoje. É um sonho. O senhor acha que em pouco tempo vai ser alcançado esse sonho? Eu acho que sim. No mundo autista, primeiro vêm as conquistas. Mas se houver uma cura... Pelo mundo, dentro dos laboratórios, cientistas trabalham. Na Universidade de São Paulo, a doutora Patrícia Braga lidera uma corrida pela cura. Ela já apareceu por aqui. Nós mostramos que a pesquisadora conseguiu descobrir o que seria a origem da síndrome. O excesso de uma molécula no cérebro causaria o autismo. Em 10 anos de pesquisa aqui na USP, os cientistas encontraram uma inflamação no cérebro dos autistas. A boa notícia é que já existe medicamento que pode reverter essa situação. Essa inflamação atua em diferentes partes do cérebro. Hoje, ainda estão sendo testados nos minicérebros, desenvolvidos a partir de células de dentes de leite de crianças autistas. O resultado é transformador. E a hora que a gente bloqueou essa substância que o cérebro produzia, nós conseguimos observar que houve uma reversão desse fenótipo prejudicial nos neurônios. A pesquisa é delicada, os cientistas não podem errar. Por isso, os testes, mesmo que com bons resultados, ainda estão na fase de laboratório. No Brasil, não há um prazo para que crianças e adolescentes comecem a tomar esses medicamentos. Eu acho que eu vou ver isso acontecer. Talvez nos próximos 5 anos, 10 anos, certamente nos próximos 10 anos vai ter alguma coisa.
Os anos vão seguir e a cada dia as respostas para centenas de perguntas que assombram as famílias ficam mais próximas. Enquanto a ciência não encontra a cura, os pais devem se apegar aos tratamentos comportamentais. Igual essa família carioca, que assiste de perto a evolução do Kaique, que até pouco tempo não falava. Como mãe, coração de mãe, eu acredito que o Kaique vai superar ainda mais e vai surpreender todo mundo. Eu acho que daqui a uns 5, 8 anos o Kaique vai estar muito, muito melhor. Melhor e mais veloz. Devolvendo a essa família o sorriso que em alguns momentos faltou. Você foi campeão? Sim. Tem medalha e tudo? Tem muita. Muitas medalhas? Lógico, velho. Nos Estados Unidos, o cientista brasileiro Alisson Moultrie também caminha em busca da cura. Por lá, o sequenciamento genético levou o pesquisador a descobrir que existem vários genes autistas e que alguns medicamentos também podem reverter o comportamento dessas pessoas. Esta pesquisa está mais avançada, já está na fase clínica, de avaliação do quanto o remédio é eficaz e quais são os efeitos colaterais. Só a partir desses estudos que o FDA, né, que é o Sistema de Regulamentação de Medicamentos dos Estados Unidos, aprova a droga para ser usada clinicamente. Os ensaios clínicos podem levar de 3 anos a 10 anos, né? Então, é nessa janela de tempo que a gente vai começar a ver as primeiras drogas sendo aprovadas para o autismo. O pesquisador que vive na Califórnia tem um motivo a mais para descobrir qual é a cura. O filho dele, Ivan, também é autista, em um grau severo. Alisson sonha em dobro, pelo filho dele e por tantos outros filhos espalhados pelo mundo. Eu estou sempre sonhando que eu e o Ivan, a gente vai estar, né, um dia fazendo algum exercício na praia, e vamos estar conversando, e eu vou estar perguntando para ele, por que você não falava? E ele vai estar rindo de mim, por que você não descobriu antes um remédio para mim? Então esse sonho, né, tá cada vez mais próximo, né? Então eu acho que a gente ainda vai ver isso na nossa geração. Tomara, né? Tomara, estamos aqui torcendo para isso. Agora, sabe aquela salada que diz assim na embalagem, já está pronta para consumo? Pesquisadores de várias partes do Brasil analisaram esse tipo de salada e viram que não é bem assim, não. A promessa é salada prontinha para comer. Vem dentro de saquinhos ou potes. São as chamadas hortaliças minimamente processadas. Nos mercados, elas se multiplicam. E em casa, a Maria já não fica mais sem. É muito prático, né? Porque você não tem que estar lavando todas as coisas em casa. Agora, para isso ser possível, essas hortaliças precisam passar por um processamento rigoroso. De seleção, de lavagem e sanitização, centrifugação e embalagem. E ser um alimento seguro, não oferecer riscos à saúde do consumidor. Mas esse risco existe. Estudos feitos por universidades revelam que muitos desses produtos à venda nos supermercados não estão prontos para o consumo como deveriam. No Distrito Federal, pesquisadoras analisaram 41 amostras de hortaliças minimamente processadas e todas tinham pelo menos um parasita patogênico. Em Fortaleza, 66% das hortaliças e 26% das frutas minimamente processadas que foram para o laboratório estavam contaminadas por salmonela. Em Belo Horizonte, metade das 12 amostras de hortaliças analisadas também tinha alta concentração de salmonela. Em Piracicaba, interior de São Paulo, todas as 50 amostras apresentaram grande quantidade de bactérias e fungos. Para evitar contaminações, a Embrapa diz que todas as etapas devem ser monitoradas, desde a produção até a venda. Já uma dica bacana para o consumidor é comprar apenas produtos que venham assim, olha só, com o nome do fabricante e o telefone de contato expostos na embalagem. É uma garantia para ter a quem recorrer se tiver algum problema depois. A Mirella até compra as saladas prontas, mas faz questão de lavar tudo de novo. E olha só o que ela encontrou. Nossa, gente, o que é isso aqui?
Ai, uma minhoca. Isso porque diz aí, né? Que é para consumo imediato, não é, né? Não tá higienizada. A Lucimeire ensina como higienizar as verduras e legumes em casa. Com esse processo, essa abrasão, nós conseguimos reduzir o número de bactérias nas folhas. Você vai lavando em água corrente e puxando. E se tiver ovos ou cistos de parasitas, a gente consegue já eliminar também aqui durante a lavagem. Depois, coloque de molho em 1 litro de água e 1 colher de água sanitária por 15 minutos. Por fim, lave novamente as folhas em água corrente. E aí sim, é garantido que está tudo prontinho para o consumo. Muito bem, tem uma dúvida que chegou agora, vamos ver quem está falando conosco, é a Keila. O vinagre combate as bactérias em frutas e verduras? Seria eficiente o vinagre? É melhor que nada, porém o melhor é uma solução clorada. Que mostramos na reportagem, né? Em relação a isso, tem uma outra dúvida da Cristiane. O especialista diz para colocar 1 colher de água sanitária para cada litro de água na higienização. O cheiro não pega nas folhas? O Falicom mandou essa pergunta, né, pra gente. A Cristiane escreveu pro Falicom, a Rede Globo. Então, se fizer na concentração correta do fabricante, enxaguar corretamente e centrifugar, não fica com gosto, não. Tem que fazer tudo direitinho. Passo a passo. Passo a passo. Passo a passo. E passo a passo, a gente chegou no fim do caminho. Viu? Rapidinho chegamos. Muito obrigado, meninas. Ótimo programa. É uma boa semana para vocês. Boa semana para vocês também que acompanharam a gente. A gente fica por aqui. Amanhã estamos de volta, né, mãe? Estamos de volta. Vem aí Fátima Bernardes com mais um encontro. E se você perdeu algum passo do nosso passo a passo aqui, tá tudo lá. Globoplay. Se cuida e até amanhã.